Olá pessoal, vamos iniciar agora nossa terceira competência. Vamos conhecer os procedimentos administrativos da importação. Ela está dividida em 6 tópicos. 3.1, tipos de importação. 3.2, licenciamento de importação. 3.3, despacho de importação. 3.4, declaração simplificada de importação. 3.5, cálculo e preço de mercadoria importada. 3.6, conhecer e evitar os erros mais comuns no processo de importação. Item 3.1, tipos de importação. As importações, em regra geral, são divididas em importações diretas e importações indiretas. Importação direta ocorre quando o produto é vendido diretamente do exportador no estrangeiro para o comprador, um importador brasileiro, sem nenhuma outra empresa intermediando essa operação. Exportação indireta é quando esta compra e venda está intermediada por uma terceira empresa. São ou agentes, de cargas, ou as famosas e conhecidas empresas trade companies. São empresas que elas compram os produtos no exterior, e revendem esse produto para um outro cliente, aqui no Brasil, no caso, porque estamos tratando de um processo de importação. Essas operações, de operações terceirizadas, a Receita divide ela em 2 tipos de operações: importações por conta e ordem e importação por encomenda. Importação por conta e ordem terceiro é exatamente quando essa terceira empresa é a importadora, ela promove todo o despacho aduaneiro, é feito em nome dela, todo o procedimento vai ser pago em nome dela, para que depois ela assuma esse produto e revenda para uma terceira empresa, que é a empresa que realmente está importando um produto. Importação por encomenda é uma operação cambial, onde o pagamento da importação por conta e ordem deve ser realizado em nome desse adquirente, dessa empresa que está comprando o produto, realmente o importador. Item 3.2, licenciamento de exportação. A exportação, ela é dividida, o processo de licenciamento funciona como uma espécie de autorização especial para o produto ser ou não importado. Não é que a licença de importação ela proíba a importação, mas é que num determinado momento a Receita Federal precisa de uma maior análise de todo esse processo para saber se o processo vai ser aprovado ou não a entrada desse produto no país. Essas licenças se dividem em licenciamento automático, licenciamento não automático e licenciamento em produtos que podem ser dispensados de licenciamento. O licenciamento automático ocorre quando, geralmente, os produtos se enquadram nos regimes de importação, regime especial chamado drawback, ou outras operações previstas em tratamentos administrativos especiais pelo Siscomex. O regime de drawback permite que uma empresa importe matéria-prima sem a cobrança dos devidos impostos, porque esses produtos serão posteriormente exportados. Os produtos que são dispensados de licenciamento geralmente são produtos que estão dentro de regimes especiais ou estão dentro de zonas especiais de exportação, como uma zona franca de Manaus, como uma área industrial de interposto industrial, peças, acessórios que são para doações, filmes cinematográficos e outros diversos materiais que na apostila você pode detalhar todo o artigo, o artigo 7 da seção 1 da portaria 305 da SESEX detalha todos os itens que podem ser dispensados de licenciamento. E os licenciamentos não automáticos? Em regra geral, a gente tem alguns produtos que se enquadram nesse regime. Por exemplo, o licenciamento não automático diz que é o seguinte: a mercadoria, ela não é que ela esteja proibida, ela precisa de uma análise mais detalhada desse processo, então ela não está liberada automaticamente, o licenciamento. Então, que tipo de produtos? Quando você inclui um produto que está relacionado no Siscomex,
solicitando uma isenção de imposto, que ele está incluso em uma dessas áreas. Então, automaticamente, o sistema vai gerar uma licença não automática. Produtos materiais usados. Em regra geral, não é permitido no nosso país importar produtos usados. Então, se você está importando um produto usado, você vai ter que detalhar, explicar melhor por que você está trazendo esse produto. Por isso que ele é considerado automaticamente licença não automática. Sujeitos a exame de similaridade, por exemplo. O produto, se você está trazendo um produto do exterior, que aqui no país tem uma outra empresa que fabrica esse mesmo produto, não é que automaticamente o sistema vai dar uma licença não automática para que você detalhe melhor a Receita ou outro órgão anuente porque você está querendo e você está precisando trazer esse produto do exterior. E outros casos que você pode detalhar melhor no artigo 9 da portaria da SESEX 35, né, que está descrito no material, no caderno de estudo de todos vocês. Item 3.3, despacho de importação. Como funciona esse despacho de importação? Em regra geral, a importação é um pouco mais detalhada do que a exportação, porque precisamos de mais cuidados para que preserve nossa indústria local e não compremos todos os tipos de produtos do exterior em detrimento dos nossos empresários locais. Então, o primeiro processo que fazemos no sistema Siscomex para a exportação é a declaração de importação. Ela está como RE para a exportação. Entra-se no sistema, se coloca todas as informações com base na fatura pro forma que esse importador recebe do exportador. Então, ele coloca lá a informação, quem é o exportador, qual é o valor da operação, qual é o processo, qual é o país, qual a moeda que será feita essa negociação e gera o registro da ADI. Só que para se gerar a ADI, na importação, se exige que seja um pouco mais detalhado o processo. Na exportação, o RE cobre toda a operação, inclusive a parte detalhada da mercadoria. Na importação, eu preciso que, além da declaração de importação, se faça uma adição de DI. Essa adição de DI é referente a cada produto que eu tenha dentro desse processo de importação. Então, se eu estou trazendo um container de eletroeletrônico e eu tenho nesse container máquinas fotográficas, eu tenho equipamentos de som e eu tenho televisores, eu vou ter 3 adições de DI. Cada adição de DI vai detalhar como é essa máquina fotográfica, como é esse equipamento de som e como é esse televisor. Então, para cada DI pode ter N adições de DI, dependendo da quantidade de itens e produtos específicos que venham dentro dessa declaração. E no final, o sistema gera o extrato de DI, que é o extrato consolidado de todas essas informações da DI e da adição de DI. E nesse extrato, muitas vezes já vem informando se é necessário ter alguma licença não automática ou não. O despacho aduaneiro, então, funciona da seguinte forma. A mercadoria só começa a ser executada esse despacho a partir do momento que a mercadoria entra em solo brasileiro, ou seja, ela está, na verdade, na zona primária, nos portos, nos aeroportos ou na fronteira. Então, o despachante começa a efetuar, apesar que a DI deve ser feita um pouco antes do embarque da carga para verificar se há necessidade de licença de importação ou não. Então, quando a mercadoria chega no porto, no aeroporto, o despachante começa o processo. Então, ele pega a fatura comercial, que é a invoice, pega o romaneio, o conhecimento de embarque, que é o documento de transporte, vai incluir a declaração de despacho aduaneiro de importação, a DDI, e vai começar o processo. Neste momento, a carga ainda não pode sair do porto. Por quê? Depois, quando o despachante inclui o processo do despacho aduaneiro de importação, o sistema Siscomex começa a fazer aquela velha checagem, da mesma forma que ele faz na exportação, que é a parte dos canais de parametrização. Os canais de parametrização da importação são um pouco mais detalhados do que na exportação. Agora, eles são divididos em 4 tipos, né? Como podemos ver na figura aqui ao lado, o primeiro canal é o canal verde. Como na exportação, a documentação, o sistema checa a documentação, todas as informações. Se tiver tudo ok, vai dar canal verde. Canal verde significa que a mercadoria pode ser paga os impostos e a mercadoria pode sair do porto, ou do aeroporto, ou se passar na fronteira de entrada para o país. Se
o sistema checa, e tem algum problema na documentação, algum erro de documentação em si, de nome, como eu falei, no processo de exportação. Um estiver como companhia e o outro estiver com o termo CIA, pode dar um erro documental. Então, o que acontece? Vai gerar o canal amarelo agora. Na exportação é laranja, na importação esse canal é amarelo. No canal amarelo, o despachante tem que levar para o fiscal toda a documentação física para ser analisada, se realmente foi um erro ou se é algum processo idôneo que está tentando burlar a receita. Se o sistema gera a documentação e, opa, deu canal vermelho. O que significa o canal vermelho? Além de checar a documentação, o fiscal também vai exigir que a conferência física da carga. Então, ele vai pedir para abrir ou a caixa no aeroporto, ou o container no porto, ou checar a embalagem, o caminhão na fronteira, para verificar se o que tem informado ali naquela documentação é realmente o que está dentro do produto. E tem um quarto canal, o canal cinza. Esse canal cinza, ele significa o seguinte, que além do documento da conferência física, vai ser necessário a checagem do valor aduaneiro. O que é o valor aduaneiro? O valor aduaneiro é o valor da mercadoria em si. Então, o valor da mercadoria mais o frete, na verdade, até a chegada no porto em questão. Então, além da checagem da documentação, o fiscal, olha, esse produto está sendo informado aqui que vale $100, mas eu já vi outros processos, o fiscal pode entender, e esse produto não vale esse preço. Ele pode entender que esse produto vale, em vez de 100, vale $10.000. Então, o que ele vai pedir? Para que o importador peça um documento oficial do país de origem do exportador para atestar que aquele produto realmente foi produzido e comercializado lá ao valor de $100, não 10.000, como o fiscal pode achar. Então, o cinza, ele checa, além da documentação da carga física, o valor em si da mercadoria. Por que isso? Porque o imposto, ele vai em cima desse valor aduaneiro. Se você coloca um valor aduaneiro menor, provavelmente vai ser pago um imposto menor. 3.4. Temos a declaração simplificada de importação. O que significa essa declaração simplificada? Ela consiste em um despacho aduaneiro simplificado em operações que não se caracterizam, operações comerciais ou que não têm um valor significativo cambial. Então, esses produtos, eles não precisam de todo um processo de despacho aduaneiro detalhado. Ele é simplificado porque é uma amostra, é um procedimento que não tem valor específico. Item 3.5. Cálculo de preço de mercadoria importada. Esse cálculo é dividido em dois tipos de tributo, a tributação cumulativa e sequencial e outros tributos e despesas adicionais que são cobrados a partir do momento que a mercadoria realmente entra no país. Então, como funciona? O primeiro custo da importação é a gente identificar o valor aduaneiro, como a gente pode ver no gráfico e na planilha ao lado. O valor aduaneiro, ele é composto do valor de venda da mercadoria, mais o frete internacional, mais o seguro e as despesas aduaneiras até a chegada do produto no porto. Somando a isso, o valor aduaneiro, temos o imposto de importação, o II. É o imposto cobrado, a taxa inicial de entrada do país. É como se fosse um imposto aduaneiro, chamado também. O resultado desse somatório adiciona-se o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. O resultado desse segundo somatório adiciona-se o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. O resultado disso ainda é adicionado, caso for uma importação feita via marítima, o adicional de frete de renovação da Marinha Mercante, o AFRMM. O valor que gerar ainda é adicionado às taxas de capatazia, taxas marítimas, taxa de movimentação no aeroporto, taxa de movimentação no porto. Adiciona-se ainda o custo com armazenagem, se esse produto ficou um tempo a mais no porto ou no aeroporto aguardando a armazenagem. Adiciona-se ainda o custo logístico interno, ou seja,
o custo que você tem para levar do porto até a casa do importador, tirar do aeroporto até a casa do importador e esses custos de transporte dentro do país. E os custos com assessorias de despachantes, empresas terceirizadas, corretoras e outros. Todos esses valores compõem o custo final da importação. Por isso que muitas vezes entendemos que um produto é muito barato internacionalmente e quando chega para nós, esse produto se torna um pouco mais caro, porque além do valor que ele é comprado, é adicionado todos esses tributos e taxas, gerando o valor final bem mais alto do que o adquirido em si. 3.6. Conhecer e evitar os erros mais comuns no processo de importação. Os erros podem ser classificados em erros de planejamento e erros de operação. Erros de planejamento podemos entender como a escolha de um incotermo errado na hora da negociação, onde você não define exatamente qual é a operação exata que você precisa que essa mercadoria venha através do incotermo. Você pode escolher um incotermo FCA, mas você precisaria que seria uma operação, você precisaria de um incotermo, seria para uma operação marítima e você escolhe o FCA. O FCA é mais indicado para operação aérea ou terrestre. Erro em relação ao contrato do despachante contratado, você tem que escolher um despachante que tenha um perfil e que conheça o tipo de operação que você está fazendo, do seu tipo de mercadoria. Ou erros também você não fazer os devidos cadastros e registros com antecedência como o REI e o radar em relação ao exportador. Os erros de operação podemos entender como erros ou uma certa cautela que deve ser. Por exemplo, devem ter o exportador ou o importador no processo dessa importação. Elaborar a declaração de importação, a DI. Como falamos, a DI é importante que ela seja elaborada um pouco antes da chegada da mercadoria, porque se gera um licenciamento de importação, você pode ficar com o produto preso no porto sem conseguir fazer a nacionalização, porque essa licença de importação não foi liberada. Então, antes de registrar, você precisa também checar todos esses documentos, se estão tudo ok, está conferindo com o original para que posteriormente não dê nenhum erro documental no processo da parametização. E durante essa verificação aduaneira, o despachante ele tem que acompanhar todo esse processo, a presença de carga, a ida ao porto, para que não ocorra nenhum problema dentro desse procedimento de nacionalização da carga. Bom, pessoal, encerramos aqui nossa terceira competência, onde conhecemos todos os processos administrativos da importação. Partiremos agora para a próxima viagem da quarta competência. Até logo!